Poesia Viva, o seu podcast semanal sobre arte e livros, literatura, música, cinema, teatro. Seja bem-vindo. A música que você acabou de ouvir aqui, e aliás você ainda está ouvindo ao fundo, é a área da Rainha da Noite, da ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, um dos homenageados deste mês. Seja bem-vindo! A casa é sua! Hoje é 15 de dezembro de 2024. O ano está quase acabando. Neste podcast de hoje, nós lembraremos de artistas que nasceram ou faleceram no mês de dezembro. Falaremos dos compositores Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, de dois poetas de língua portuguesa, o brasileiro Ferreira Goulart e o lusitano José Régio. E falaremos também um pouquinho do cinema, do grande cineasta inglês Charlie Chaplin. Nosso primeiro momento musical de hoje é um trecho de um concerto para piano de Mozart. Um dos seus concertos para piano mais conhecidos e talvez um dos mais lindos de todo o repertório pianístico. Antes de ouvirmos, quero falar um pouquinho, só a biografia básica, Mozart, infelizmente, viveu pouco. Ele nasceu em Salzburgo, na Áustria, em 27 de janeiro de 1756 e morreu em Viena em 5 de dezembro de 1791. Então veja que ele morreu muito jovem, mas mesmo assim escreveu uma obra prolífica, uma obra enorme, que se espraiou por diversos gêneros, concertos, óperas, música sacra. Sua obra mais importante, talvez, apesar que toda obra de Mozart é relevante, é o seu famoso Requiem, a Missa dos Mortos. E certamente a Lacrimosa é a área desse Requiem que é a mais conhecida. Então, como eu disse, nesse primeiro momento musical, nós vamos ouvir um trecho de um concerto para piano, Concerto para Piano número 21. Vamos ouvir só o segundo movimento, o Andante, interpretado pelo pianista romeno Dino Lipatti. Uma gravação da orquestra do Festival de Lucerna, regida por Herbert von Karajan, tendo Dino Lipatti como solista. Essa gravação é de 1961, remasterizada em 2002. Viva a tecnologia!
outro grande compositor, Ludwig van Beethoven. Beethoven nasceu na Alemanha, em Bonn, em 17 de dezembro de 1770 e faleceu em Viena em 26 de março de 1827, aos 56 anos. Foi um compositor, pianista alemão, assim como Mozart, uma das figuras mais reverenciadas da história da música ocidental. E assim como Mozart, também a sua obra está entre as mais executadas do repertório em todo o mundo, não apenas no Ocidente. Beethoven teve como uma das suas grandes obras, ficou muito conhecido pelas suas sinfonias e pelo seu repertório para piano. Haveria muito o que falar dele, assim como haveria muito o que falar de Mozart. As obras talvez mais conhecidas de Beethoven sejam a sua Sinfonia número 5 e a Sinfonia número 9. Mas há uma obra de Beethoven que nós vamos tocar aqui, que ela é curtinha, que é uma marcha de uma suíte chamada Ruínas de Atenas, a Marcha Turca. Essa obra ficou muito conhecida porque ela foi aproveitada, não sei se seria uma palavra adequada, ela foi utilizada por Roberto Gomes Bolanhos, o famoso Chespirito, na abertura do Chaves. Que coisa, não? Beethoven e Chaves. Ele utilizou esse tema da Marcha Turca no Chaves. E aí talvez alguns de vocês que gostem de Chaves vão se lembrar dessa obra, que foi feita uma versão pelo Bolanhos e colocada na abertura do Chaves. Então, nosso próximo momento musical, Ludwig van Beethoven, a Marcha Turca, da suíte Ruínas de Atenas, pela Orquestra Filarmônica de Berlim, regida por Bernhard Klee. Gravação de 1970 da Deutsche Grammophon de Berlim. Depois de ouvir essas belas obras, tanto de Mozart quanto de Beethoven, agora nós vamos falar de poesia. Vamos falar primeiro da literatura brasileira. Ferreira Goulart, que faleceu no mês de dezembro. Ferreira Goulart nasceu em São Luís, Maranhão, em 10 de setembro de 1930. Faleceu no Rio de Janeiro aos 86 anos, em 4 de dezembro de 2016. Foi um dos fundadores do movimento neoconcretista, o neoconcretismo. Nos seus 2 últimos anos de vida, ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Autor de uma obra extensa, multifacetada, foi mais poeta, claro, mas também praticou outros gêneros: conto, crônica, teatro, memórias, biografia, ensaio
e até literatura infantil. Vou ler aqui de Ferreira Goulart um soneto sem título. Então nós vamos dar o título Neste Leito de Ausência, né? O primeiro verso de Ferreira Goulart. Neste leito de ausência em que me esqueço, desperta o longo rio solitário. Se ele cresce de mim, se dele cresço, mal sabe o coração desnecessário. O rio corre e vai sem ter começo, nem foz. E o curso, que é constante, é vário. Vai nas águas levando involuntário luas onde me acordo e me adormeço. Sobre o leito de sal sou luz e gesso, duplo espelho, o precário no precário. Flore um lado de mim, no outro ao contrário, de silêncio em silêncio me apodreço. Entre o que é rosa e lodo necessário, passa um rio sem foz e sem começo. Grande Ferreira Goulart. Outro grande poeta de língua portuguesa, José Régio. Seu nome dispensa grandes comentários. Nasceu em Vila do Conde, 17 de setembro de 1901, e lá faleceu em 22 de dezembro de 1969, aos 68 anos. Escritor, poeta, dramaturgo, romancista, contista, novelista, um escritor maravilhoso, mais conhecido no Brasil pela sua poesia, mas não tão conhecido quanto merece. José Régio foi, no começo de sua carreira, contemporâneo de Fernando Pessoa. Imagine só você ser contemporâneo de um gênio, como foi Pessoa. Então, infelizmente, a obra do José Régio e de outros poetas acabou ficando um tanto eclipsada por causa de Fernando Pessoa. Mas José Régio foi, sem dúvida, um dos maiores poetas de língua portuguesa. E vale a pena a gente ler José Régio. Ele é bastante conhecido pelo seu Cântico Negro, que eu já tive a oportunidade de ler aqui em nosso canal. Mas eu vou ler um outro poema dele agora, O Fado. Ele fala aqui do ritmo musical típico de Portugal, né? O ritmo musical português, o fado. De José Régio, vamos ler então o poema O Fado. O fado nasceu um dia, quando o vento mal bulia, e o céu o mar prolongava, na murada de um veleiro, no peito de um marinheiro, que estando triste cantava, Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de oiro. Vê-se, vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca do marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada, que beija o ar e mais nada. Mãe, adeus. Adeus, Maria. Guarda bem no teu sentido, que aqui te faço uma jura, que ou te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servido dar-me no mar sepultura. Ora, eis que, embora outro dia, quando o vento nem bulia e o céu o mar prolongava, a proa de outro veleiro velava outro marinheiro, que estando triste, cantava, que estando triste, cantava. José Régio, maravilhoso. Poucos artistas foram tão completos quanto Charles Chaplin. Chaplin foi ator, comediante, cineasta, compositor, roteirista. Ele fazia tudo em seus filmes. Chaplin nasceu em Londres em 16 de abril de 1889 e faleceu em Coursier-sur-Vevey, na Suíça, em 25 de dezembro de 1977. Foi um artista completo.
E certamente sua obra está entre o cânon do cinema. Na verdade, ela está no cânon do cinema universal. E podemos dizer que Chaplin é certamente um dos maiores cineastas de todos os tempos. Sua obra é eterna. Grandes filmes de Chaplin: O Garoto, O Circo, Luzes da Cidade, Em Busca do Ouro, Luzes da Ribalta, Tempos Modernos, O Grande Ditador. A lista é enorme e vai do cinema mudo até já no cinema falado. Um grande artista. Faleceu no Natal, aos 88 anos, em 25 de dezembro de 1977. Dele agora nosso último momento musical, que é o tema do filme Luzes da Ribalta, composição dele. Sintam que música maravilhosa. Você ouviu o nosso podcast Poesia Viva. Eu sou Pedro Melo. Agradeço imensamente a você de coração que se dispôs a ouvir o nosso conteúdo. Caso não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se. Comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo. Esse mundo horroroso precisa muito de poesia. E nós encerramos. Você está ouvindo o quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven, regida pelo maestro argentino Daniel Barenboim.